Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos com boa noite e a paz e a graça de Cristo. Nós estamos entrando agora para a transmissão dessa live, mais um momento em que nós iremos louvar o nome do Senhor, não é isso? E juntos podemos compartilhar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, que bom é poder estar ligado com vocês através dessas redes sociais. Eu quero cumprimentar já os irmãos que estão entrando, os irmãos que entrarão, que o Senhor abençoe. Hoje pela manhã tivemos uma live com um estudo muito maravilhoso, com o Salmo 137, com o nosso pastor Rafael. Foi muito gratificante, foi muito edificante saber, que o povo de Deus não tem estado órfão. O povo de Deus, apesar das dificuldades e das saudades que eles têm do local onde eles juntos têm separado carinhosamente e de forma tão maravilhosa, separado para louvar ao Senhor, eles às vezes são privados desse local, mas ainda assim eles podem louvar ao Senhor onde eles estiverem. Assim como nós agora estamos privados do nosso templo, do nosso prédio que é consagrado para louvar o Senhor há mais de 30 anos, mas ainda assim o Senhor nos deu a graça de estarmos louvando a Ele. Como também foi falado pela manhã, espero que todos vocês estejam com aquela grande saudade de ser cumprimentado na entrada do templo, ser orientado pelos irmãos que têm ajudado no estacionamento, sentir falta do cafezinho, sentir falta do bate-papo no final do culto. Ai, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, que esse período seja usado para que nós venhamos a valorizar mais e mais as coisas que o Senhor nosso Deus tem nos dado. Então, vamos esperar um pouco mais para que assim eu possa orar, esperando alguns irmãos entrarem um pouco mais, e assim nós podemos dar início à palavra de Deus, tá bom? A leitura da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus e o louvor, baseado na palavra do nosso Deus. Que o Senhor esteja abençoando a cada uma das pessoas que estão aqui nos acompanhando agora. Que maravilha, irmãos. Bom, que bênção é tantos irmãos, e sabemos que outros entrarão ainda e que também outros estarão assistindo pelo YouTube. Se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal, inscreva-se, tá bom? Aqui na nossa conta, no nosso perfil do Instagram, nós temos o link que leva aos vídeos lá do nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever e também nós orientamos que você compartilhe com amigos e peça amigos para que possam inscrever-se nesse canal. Queremos utilizá-lo ainda agora e futuramente para transmitir cultos, programações da nossa igreja local. A última vez que eu estive olhando foi anteontem, nós estávamos com 354 inscritos, precisamos de 1000. Então, demos uma boa caminhada. Em 2 semanas, tivemos mais de 250 inscritos. Vamos continuar essa campanha? Vamos nós nos inscrever, quem ainda não se inscreveu. Vamos nós compartilhar os links, tá bom, da inscrição, para que mais pessoas possam ser abençoadas pela pregação da palavra de Deus lá no canal do YouTube da nossa igreja, tá bem? Então, eu quero acompanhar cada vez mais, tá bom, o que está acontecendo aqui. Vocês estão sentindo a falta de uma equipe maior. Hoje eu estou sozinho, um pouco nervoso, mas temos uma boa assessoria, os irmãos que têm nos ajudado, têm nos orientado, e vai dar certo, irmãos. Vai dar certo para a glória do nosso Deus estarmos transmitindo agora com a nossa programação esta noite. Então eu farei uma oração, em seguida eu estarei lendo a palavra do nosso Deus no Salmo de número 148 para lhe convidar a louvar ao Senhor. Teremos a ajuda essa noite, uma live compartilhada na questão do louvor, devido às questões em relação ao fechamento da oficial foi solicitado, foi decretado, melhor dizendo, pelo prefeito. Então achamos melhor fazer uma live compartilhada, uma pregação, e alguns membros do grupo de louvor da nossa igreja irão nos auxiliar. Que maravilha, eu estou vendo aí o nome de todas as pessoas. Eu não posso agora parar para falar o nome de todos, mas sempre que eu vejo aí um nome surgindo aqui na tela, eu tenho ficado emocionado, irmãos, sentindo grande saudade de vocês, sentindo mesmo grande saudade. Que o nosso Deus esteja
dando a vocês a graça de passar por essa tribulação, por esse confinamento, por essa quarentena, fiéis ao Senhor, mas que também a graça do mesmo Deus, a mesma graça desse Deus maravilhoso, esteja também nos dando o desejo de congregarmos juntos. Olha só que nomes, esses nomes que foram surgindo aí, eu fiquei emocionado, tá bom? Eu fiquei emocionado, sabendo, né, que nós estamos distantes, fisicamente, mas nós estamos juntos em oração, nós estamos juntos, né, pastores, diáconos, líderes da igreja e os membros da igreja em geral, nós estamos tentando compartilhar, né, com os irmãos da palavra de Deus, mas também compartilhar com os irmãos das bênçãos que o Senhor nosso Deus tem dado. Que maravilha, irmãos, olha só quantos nomes, quantas pessoas tão queridas que estão aí entrando agora. Então vamos orar. Em seguida eu leio o Salmo 148 e logo após a gente vai ter a entrada, tá bom, dos irmãos que vão nos ajudar com a música nessa noite. Então vamos orar. Santo Deus, Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que tens feito na vida da Igreja Batista Regular Sião e também na vida daqueles que estão nos ouvindo. Que o Senhor esteja com cada um deles, ajudando o Senhor nas dificuldades, mas também sendo louvado nas bênçãos. Pai, fica conosco nessa noite, recebe de nós a adoração, recebe de nós a gratidão por tudo que tem acontecido. E como sempre, pedimos pelos nossos governantes, pedimos pelo país, estado e cidade onde estamos residindo, que a Tua palavra assim nos orienta, nos ajuda, Pai amado, a viver com perseverança, a viver com sabedoria, a viver testemunhando de Ti nesse mundo. Obrigado pela oportunidade que temos de servir ao Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, e sermos também templos do Teu Espírito Santo. Nos abençoa nesta noite. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, vamos aqui observar, bom, Salmo de número 148. Bom, eu me emocionei um pouco, os olhos ficaram um pouco vermelhos, vendo irmãos tão queridos por nós entrando agora e estando presentes para nós louvarmos o nome do nosso Deus, tá bom? Cada um num culto doméstico, digamos, na sua casa, mas compartilhando do estudo bíblico como nós estamos fazendo aqui agora. Então vamos ler o Salmo de número 148. O Salmo de número 148 é a forma poética do relato da criação. Então você pode ler Gênesis 1, que fala da narrativa da criação, é um texto em prosa, é uma narrativa, e o que é contado lá na narrativa, de certo modo, é contado aqui em formato de poesia. Então, Salmo 148. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas reluzentes. Louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhes executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras, gados, répteis voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel. Povo que lhe é chegado. Aleluia. Então, que o Senhor esteja abençoando o seu povo. Estamos só esperando agora os irmãos que vão nos ajudar com a parte do louvor a entrar, tá bom? Para nós termos agora uma live partilhada com eles. Então, você que vai chegando agora, tá bom? Acabamos de ler o Salmo 148, que salmo lindo, que salmo maravilhoso é esse. E esse salmo justamente nos desafia a louvarmos ao Senhor. E é o que vamos fazer agora. Bom, aí, o Mazo e a irmã Yasmin entrarão nessa noite para nos ajudar com o louvor. Então, só aguardando aí.
Boa noite, Márcio, boa noite. Que maravilha poder compartilhar com vocês essa live, tá bom? Então, vocês agora têm a palavra e a música, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Boa noite a todos. O pastor falou, vamos tentar levar todo mundo que está aqui online hoje a glorificar o nome do nosso Deus com dois cantos, né? Primeiro será o cântico Seja Engrandecido e depois o hino 375, Segurança. Tá bom? Então, cantemos todos. Seja engrandecido. Seja engrandecido, Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus olhos sempre te exaltarão. Seja engrandecido. Seja engrandecido, Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Agora com o hino 375, 375. Segurança. Cantemos todos. Vivo feliz com o Senhor de Jesus. Agradeço os fundadores. Jesus veio de Deus. Ele me leva glória dos céus. Canta legal, canta o Senhor. Ele sempre te louvor. Canta minha alma, canta o Senhor. Ele sempre te louvor. Ao seu amor me submeti, extasiado me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos das céus, santos. Canta minha alma, canta o Senhor. Ele sempre tem te louvor. Canta minha alma, canta o Senhor. Ele sempre te louvor. Sempre viverei seu grande amor. Me regozijei, meu Salvador.
esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, quem dele senta, quem te louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, quem dele senta, quem te louvor. Amém. Muito obrigado, Márcio. Yasmin. Senhor abençoe. Boa noite a todos, abençoe. Boa noite. Então, amados irmãos, vamos então para o nosso texto dessa noite, o texto de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de números 4 até o 7. Então, como eu havia falado logo no início, eu espero que esse período que estamos vivendo agora esteja lhe deixando com um gostinho mais na boca, no coração, para entoar o nome do Senhor nosso Deus, quando nós pudermos voltar para congregarmos juntos, bom, lá no nosso prédio, como o pastor Rafael mencionou hoje pela manhã. Vamos então para o texto da nossa meditação, Filipenses capítulo número 4, Salmo foi o texto que nós lemos na abertura. Filipenses capítulo 4, versículo de número 4 até o versículo de número 7. Estamos encerrando, então, esse período. Algumas pessoas disseram assim, pastor, tomara que antes de encerrar, ou ao encerrar a exposição aos Filipenses, acabe esse período de quarentena, né? Irmãos, são 23 versículos, a gente vai falar hoje de 8, vai ficar faltando só 15, né? Então, que o Senhor abençoe, na verdade, que antes disso a gente possa voltar para termos a nossa programação normal, bom, ou no nosso prédio, onde nós podemos estar mais próximos dos nossos irmãos. Vamos, então, ler a palavra do nosso Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 4 até o versículo de número 7. O texto diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos fazer mais uma oração, agradecendo pelo louvor que foi entoado pelos irmãos e também agradecendo pela leitura que nós acabamos de fazer. Vamos orar. Senhor, eu sou grato a Ti pela vida dos nossos membros. Te agradeço o auxílio que cada um tem com os dons que o Senhor tem dado a cada um deles, o auxílio que eles têm dado à Tua obra na nossa igreja local. Muito obrigado pela vida de Maso e Yasmin, que o Senhor continue abençoando a eles e os demais membros do nosso Ministério de Música. Eu peço também, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando agora na reflexão que faremos da Tua palavra. Pai, eu rogo que Teu Espírito Santo nos abra o entendimento para compreendermos a Tua palavra e, ao compreendermos, que sejamos sábios em colocar em prática. Nos abençoa nesta noite aqui. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. O capítulo que nós estamos lendo, o capítulo número 4, é o capítulo de conclusão dessa carta, e ele está nos orientando a como colocar em prática tudo aquilo que aprendemos no capítulo 1, 2 e 3. Na verdade, quando nós estivermos estudando um pouco acerca das epístolas, nós precisamos tentar acompanhar o raciocínio deles. O raciocínio que o Espírito Santo estava conduzindo aqueles homens e mulheres ali, bom, de Filipos, a colocar em prática os conselhos, as orientações, os mandamentos que o apóstolo Paulo estava ministrando para eles. Então, é justamente isso que eu quero chamar a sua atenção. Nós pegamos o capítulo 4, versículo de número 1, o apóstolo Paulo, então, dizendo que tudo o que eles haviam ouvido até o que nós chamamos de capítulo 3, eles deveriam agora colocar em prática. Essa prática, primeiramente, veio chamando a atenção
para pessoas que provavelmente eram líderes naquela igreja. Daí nós temos, por exemplo, a irmã Evódia e a irmã Sintique. Nós temos também um homem que não é chamado pelo seu nome próprio, chamado Cízigo, que era alguém que poderia influenciar bastante as questões lá para serem resolvidas. Nós temos o irmão Clemente. E nós também temos alguns cooperadores cujos nomes não sabemos, mas os seus nomes não estão esquecidos, porque estão escritos no livro da vida. Então o apóstolo Paulo chamou a atenção para que eles colocassem tudo o que eles haviam ouvido em prática, e agora ele volta-se para toda a igreja, para toda a congregação que estava na igreja na cidade de Filipos. O que é que agora ele pede a todas as pessoas? Ele começa o versículo número 4, fazendo, na verdade, uma recapitulação. Em 3 pontos estratégicos, nós ouvimos o apóstolo Paulo dizendo que eles deveriam alegrar-se. E é justamente isso que você no versículo 4. Você lê comigo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Havia dificuldades que estavam sendo vivenciadas pelos líderes, os versículos de número 1 até o versículo de número 3. Mas apesar dessas dificuldades, eles eram incentivados a louvar ao Senhor, a estarem diante do Senhor em pleno exercício da sua fé, louvando e agradecendo o nome dele. Então, como eu havia falado, a palavra ou a frase alegrai-vos, ela está colocada em lugares estratégicos aqui. Vejam comigo, por exemplo, no capítulo de número 2, versículo de número 18. Logo após ele dar o exemplo de Cristo, vocês se lembram, Filipenses 2, versículo 5 até o 11, é um texto que todos nós devemos saber de cor, que nos fala um pouco sobre a humilhação do Filho de Deus ao encarnar-se, ao viver como homem, ao padecer da morte e morte de cruz. Logo depois ele dá o exemplo de Cristo, ou mostrar o que Cristo fez, ele exortou aqueles homens e mulheres lá da igreja de Filipos a ter um comportamento, um padrão de vida. E ele encerra essa sessão do capítulo 2, versículo 12 até o 18, lembrando que o que deveria manter a vida deles no exercício da fé cristã era justamente a lembrança de alegrar-se sempre, congratulando-se com ele. Capítulo 2, versículo 18. Um outro momento em que você pode ver essa palavra alegrai-vos colocada aí de uma maneira estratégica é capítulo 3, versículo 1. O texto diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Está vendo? Em lugares estratégicos. O que Paulo está tratando do capítulo 2, versículo 19, até o versículo número 30. Ele está falando sobre o envio de Epafrodito e de Timóteo para ajudar a igreja filipense nas dificuldades que eles estavam enfrentando. Lembra? Eles tinham pessoas contrariando a pregação de Paulo, eles possuíam inimigos bem próximos, zombando deles, havia dificuldade de relacionamento entre eles. Paulo já havia os orientado mencionando que deveriam fazer tudo sem murmuração e sem contenda. Então notem que aquela igreja passou por dificuldades. Aquela igreja precisava de manter o bom comportamento, o bom padrão de vida, o padrão ético da vida cristã. E para fazer isso não seria fácil, porque em alguns momentos eles iriam se desestimular. Daí o apóstolo Paulo colocando no capítulo 3, versículo 1, mais uma vez, a frase alegrai-vos. O capítulo de número 4, versículo de número 4, começa com essa mesma frase, mostrando um outro período, um outro ponto estratégico de lembrá-los para serem alegres diante do Senhor. Ele falou dos problemas, provavelmente, da liderança, que eu havia mencionado. Evódia, Sintique, Cízico deveria auxiliá-los, Clemente estava auxiliando também, outros membros, outros líderes estavam auxiliando. Então, aqueles homens e mulheres na resolução dos seus problemas, mas também na ajuda a resolver o problema dos outros, eles deveriam manter-se fiéis diante do Senhor, alegrando-se diante deles. Daí o apóstolo Paulo coloca o alegrai-vos, aí ele pega e escreve a frase: outra vez digo, alegrai-vos. A alegria, você já deve ter percebido no estudo da carta aos Filipenses, ela não é um sentimento tal qual nós o conhecemos. Não pelo menos como nós o conhecemos. A alegria colocada aqui não é a alegria que advém das circunstâncias que eles estão experimentando. Mas a alegria que eles estão vivendo aqui é o resultado da fé que eles têm em Jesus.
Lá na época de Neemias, nós ouvimos Neemias falando para o povo: a alegria do Senhor é a nossa força. Eles foram chamados a se alegrar diante do Senhor, porque eles estavam vivenciando um período de restauração, mas aquilo que tanto a restauração feita por Zorobabel, quanto a feita por Neemias, cerca de 100 anos de diferença de um para outro, não eram nada aos olhos humanos em relação ao que era a glória do templo na época de Salomão. Então muitos ficaram tristes, muitos ficaram desestimulados. Mas assim como Neemias falou em sua época, junto com a liderança, junto com Esdras, Paulo fala a mesma coisa para aqueles homens e mulheres de Filipos. Alegrem-se diante do Senhor. Não porque a nossa alegria é algo movido pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Alegre-se no Senhor porque vocês creem no Senhor, porque vocês têm fé no Senhor. Então, aqui é a decisão, aqui é a postura, aqui é a firmeza. O Senhor tem abençoado, o Senhor tem guardado o seu povo, o Senhor tem permitido entrarmos numa quarentena, o Senhor permitiu Daniel entrar na cova dos leões, permitiu o povo passar pela tribulação lá no deserto, lá no Egito. O Senhor permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem até a fornalha de fogo. A alegria de todos os servos de Deus, em qualquer que seja a época, deve ser independentemente da época ou das circunstâncias que nós estamos vivendo. A alegria que eu e você devemos experimentar, ela é consequência da nossa fé. Então é como se o apóstolo Paulo também estivesse dizendo aqui para eles: olha, mantenham-se firmes, lembrem daquilo que Deus entregou a vocês, lembrem da salvação em Cristo Jesus, lembrem que Ele deu fé para vocês estarem vivos na presença dEle. E essa fé, apesar das circunstâncias que estamos vivendo, essa fé deve inspirar no homem e na mulher de Deus a alegria. É por isso que a ideia da alegria é tão importante na carta aqui. E é por isso que essa ideia de alegria, ela não é uma mentira, por isso que ela também não é uma questão apenas de filosofia de vida, é uma consequência daquilo que eu e você temos. Somos salvos por Cristo. Temos o Espírito Santo, vivemos na presença dele. Ele é o nosso Deus, quer estejamos vivos ou mortos, quer estejamos com a barriga cheia ou barriga vazia, quer estejamos perto dos amados irmãos ou longe deles. O Senhor é o nosso Deus. Então, como exercício da fé que ele nos tem dado, alegrem-se diante do Senhor. Alegrem-se. Essa é a primeira orientação que o apóstolo Paulo dá. E essa alegria é logo seguida por uma outra admoestação ou mandamento. Ele pede que a moderação dos homens e mulheres de Filipos fosse conhecida de todos os homens ou de toda a população filipense, ou onde o evangelho chegasse, onde a carta de Paulo fosse lida aos filipenses. O testemunho daquela igreja deveria ser reconhecido como exemplo daqueles que sabem viver bem na presença do Senhor. A moderação. Então, veja, de um lado nós temos a questão da fé que eles devem exercer, e essa fé vai dar-lhes alegria para viver. Do outro lado vem a questão do equilíbrio que eles precisam manter. Porque se eles estão sendo perseguidos, eles podem ser tentados a cair no desespero e a começar a xingar, a começar a reclamar demais da questão que eles estão vivendo, e aí eles vão perder o foco, a visão daquilo que Deus está realizando na vida deles. E o que Cristo está realizando na vida deles? Volta um pouquinho para o capítulo 2, versículo de número 12. Amados, pois, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas. A situação que eles estavam vivendo. Pessoas que amavam Paulo, mas também gente naquela igreja que ficava zombando de Paulo e até mesmo pregando o evangelho de um modo que viria a entristecer a Paulo. Lembra do capítulo 1, lá de Filipenses. Do outro lado, você tem inimigos perseguindo a igreja de Filipos, conforme ainda diz o capítulo 1, achando que eles estavam intimidando os servos de Deus a pararem na fé. E o apóstolo Paulo diz, olha, para eles isso é morte, mas para nós é certeza que somos de Cristo. E a questão continua aqui.
A questão continua porque o apóstolo Paulo pediu que eles lembrassem que era mais valorosa, mais valiosa a cidadania deles nos céus do que a cidadania deles na terra. E nós não estamos falando de pessoas que não amavam sua nação, que não amavam seu povo. Lembra que para um filipense, a questão de você viver naquela cidade era uma questão de honra. Eles amavam, eles tinham um nacionalismo muito grande, eles amavam. Se pudéssemos usar hoje alguns elementos, amavam o hino daquela cidade, amavam a bandeira daquela cidade, eles amavam tudo que representava Filipos, eles eram exemplares na cidadania. Então, para esse tipo de pessoa, o apóstolo Paulo diz, muito mais apego, muito mais valiosa é a nossa cidadania nos céus do que a da terra. E então, sabendo disso, esses homens e mulheres estão vivendo contextos em que eles poderiam cair no desespero ou poderiam, ao mesmo tempo, nem ligar para o que estava acontecendo. Daí o apóstolo Paulo pede que eles sejam moderados. Moderação é uma coisa que nós estamos precisando, né, irmãos? Por um lado, pessoas que acreditam que não está acontecendo nada. Do outro lado, pessoas que foram para o desespero. O que fazer nessa hora de quarentena? Moderação. Moderação é o que nós precisamos. Bom, então, que o Senhor esteja capacitando a cada um de nós a sermos moderados na situação que nós estamos vivendo. A moderação daqueles homens e mulheres era consequência da fé deles, mas a moderação deles também era uma forma de estar preparada para um grande evento. Porque curtinho, logo depois dessa frase aí, o que é que a gente encontra no capítulo 4, lá de Filipenses, versículo de número 5, logo depois de dizer que a moderação deles deveria ser conhecida de todos os homens, Paulo diz uma frase bem curtinha, perto está o Senhor. Se por um lado a consequência da nossa fé é saber que o Senhor cuida de nós e por isso nós estamos alegres porque o Senhor cuida de nós. Isso nos estimula a vivermos de uma maneira moderada, equilibrada aqui na Terra. Mas ao mesmo tempo que essa vida moderada, ela é uma consequência da nossa fé. Essa vida moderada hoje é um preparo para aquilo que está à frente. Eu não sei te dizer, bom, se é agora, se é daqui a um ano, se é daqui a 10 anos, se é na outra geração. Mas uma coisa que a palavra de Deus deixa bem claro para mim e para você, perto está o Senhor. O nosso comportamento nesse mundo deve ser tanto um fruto da nossa fé, aquilo que Deus vem fazendo conosco, mas o nosso comportamento ou a nossa moderação nesse mundo também deve ser incentivada porque Cristo está voltando. É tão maravilhoso ver aqui, porque algo semelhante aparece lá no capítulo 1. Se você voltar um pouco comigo, versículo de número 6. Para estimular aquela igreja filipense a continuar ajudando a ele na obra missionária, sabendo que eles estavam agindo na obra missionária porque Deus estava trabalhando na vida deles, eles eram salvos em Cristo Jesus, eles eram pessoas que amavam e adoravam ao Filho de Deus. Então, sabendo da ajuda que eles estavam dando a Paulo, Paulo sabia que a obra que ele estava realizando como missionário era também obra daquela igreja filipense. Mas aquela obra realizada pela igreja filipense de comunicar com Paulo nas suas necessidades era também fruto da obra de Cristo na vida daquela igreja. Daí o que é que nós lemos? O texto diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Tanto quanto a questão financeira que eles agiam em relação a Paulo, como o comportamento que eles deveriam ter em relação àquela cidade e às cidades vizinhas, para que anunciassem com suas palavras e com sua vida o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que é que nós temos? Nós temos eles sendo incentivados a sempre manter um padrão de vida exemplar. Sempre mantenha um padrão de vida exemplar. Capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. É o que o apóstolo Paulo faz aqui. A mesma questão o apóstolo Paulo pede que eles efetuem quando ele está escrevendo outras porções dessa carta. Era muito importante que eles mantivessem um bom testemunho como fruto da fé deles, mas que eles também mantivessem um testemunho porque eles estavam se preparando para o retorno do Filho de Deus.
Moderação nessa hora que nós estamos vivendo, da mesma maneira para os crentes lá de Filipos, deve ser motivado pela fé que o Senhor já nos deu, mas também deve ser motivado porque nós estamos aguardando o Filho de Deus. E Ele está perto. Ele está perto para voltar. Essa é a mensagem dos apóstolos e essa é a mensagem que nós estamos pregando, dizendo, olha, prepare-se, Jesus está voltando. Perto está o Senhor. Por isso, a minha moderação, o meu modo de viver, deve louvar ao Filho de Deus. Nesse mundo, na situação que nós estamos vivendo. O texto segue como que mostrando uma lógica, uma gradação, um desenvolvimento. A alegria deles, fruto da fé, deveria motivá-los a viver de forma moderada. Deveria prepará-los para a volta de Cristo. Mas, ao mesmo tempo que a moderação deles deveria prepará-los para a volta de Cristo, a moderação deles também deveria dar a eles um modo de como viver nesse mundo. Então, se eles estavam sofrendo dificuldades internas, dificuldades externas, um dos sentimentos que mais se apoderaria daquelas pessoas naquela situação. E o apóstolo Paulo, que estava distante, ele está se comunicando com aquela igreja, não é nem por live, como eu estou fazendo com você. Paulo estava se correspondendo com aquela igreja através da palavra, da carta que ele está escrevendo. E glória a Deus, porque ele ficou confinado, porque a gente tem essa carta para poder ler. Então vejam como Deus trabalha de maneira misteriosa. Vejam como Deus trabalha de maneira em que você pode até estar dizendo, eu não vou assistir a live hoje não, porque isso não é culto. Você está cultuando a Deus dentro de casa. Nós estamos compartilhando de um louvor, já foi compartilhado. Estamos compartilhando de uma mensagem agora. Então, olha só, aproveita o que Deus está dando para você. Aproveita! Deus está realizando grandes coisas que nós nem estamos percebendo. Estamos orando e pedindo que o Senhor continue confirmando a fé daqueles que estão aí, quase caindo, usando a mim, usando a você. Mas também nós estamos pedindo que o Senhor faça com que esta live e outras lives possam ser compartilhadas e pessoas possam ouvir do poder do Evangelho. Um exemplo que me tem animado bastante de estar fazendo essas lives para vocês, estudando, contando com a ajuda da nossa equipe técnica, sempre perguntando para eles, olha, como é que faz isso, como é que faz aquilo? É porque nós sabemos que a palavra que nós estamos pregando é a palavra de Deus. E sabe o que vai acontecer? Deus não vai deixar a sua palavra voltar vazia. Então, talvez seja você agora que esteja precisando, talvez seja alguém que você vai indicar e vai ouvir a nossa mensagem lá no YouTube. E Deus vai falar com essa pessoa. Por quê? Porque Deus está agindo. Não é da maneira que eu quero, não é da maneira que você quer. Deus está agindo. E louvado seja o nome dele, porque ele age da maneira que ele quer. E a maneira que Deus está nos pedindo para ver. Nos orientando, nos apontando como Senhor, como Pai, como Deus Todo-Poderoso. É que nós, nesse mundo que estamos vivendo, nós não andemos ansiosos. Aqui parece muito com o sermão que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Lá no capítulo número 6, lá de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Então o apóstolo Paulo está como que reproduzindo aqui, de maneira carinhosa para aquela igreja de Filipos, o que ele havia aprendido dos apóstolos antes dele. Como o cristão deve tratar com a ansiedade. A moderação que nós devemos espelhar nesse mundo, ela em algum momento vai entrar em conflito com a preocupação que nós temos sobre as contas a pagar, sobre o que comer amanhã, sobre como é que vai ser daqui a um mês, daqui a 2 meses. A moderação que nós devemos viver, ela vai entrar em choque, porque vamos acabar nos preocupando. Mas ouça o que Deus fala para mim e para você. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma para eles, eles tinham liderança em conflito. Evódia e Sintique. Eles estavam sendo perseguidos por falsos ensinos. Tratamos isso nas lives e você pode reassistir os vídeos do capítulo 3. Pessoas estavam tentando inserir falsos ensinos lá naquela igreja.
Isso estava deixando muitas pessoas preocupadas. O que vamos fazer? Paulo está preso, a liderança está dividida, tem gente se filtrando da minha igreja, o que é que a gente vai fazer? Capítulo número 2. É tão necessária a situação precária, a situação daquela igreja, de certo modo, que Paulo precisa mandar Timóteo e Epafrodito para ajudar. Porque tem gente fazendo ou algo com murmuração e contenda. É por isso que ele dá o mandamento: fazei tudo sem murmuração e contenda. Então a gente sabe no capítulo 1, retornando um pouco para o início da carta, que havia pessoas, inimigos, tentando intimidar a fé daqueles homens e mulheres. Os decretos têm intimidado a sua fé? O poder não sair toda hora, ou ir para uma cidade ou outra aqui no nosso estado, na nossa região, tem intimidado a sua fé? Pois é, você não é o único que se sentiu intimidado, não, ou está se sentindo intimidado. Aquela igreja estava passando por intimidação. Pessoas estavam pregando a Cristo por inveja. Imaginou isso? Para fazer ciúme, para ver se pregava melhor do que o apóstolo Paulo. Ele olhava Paulo pregando e dizia: eu vou pregar melhor do que ele, porque eu sei mais do que ele, eu falo melhor do que ele. Aquela igreja estava passando por dificuldades. Então, tudo isso estava levando pessoas a pensarem, a ficarem loucas, a ficarem desestimuladas, ansiosas. Meu Deus, o que é que vai ser? O apóstolo Paulo não está aqui para presencialmente nos orientar. A liderança está dividida, inimigos batendo na porta, os irmãos desentendendo-se dentro da igreja. Aí Paulo chega e diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma é tudo isso. Toda a situação que eles estavam passando. Coisa alguma, para mim e para você, é toda a situação que eu e você estamos passando agora. Nós estamos tentando acompanhar os irmãos e temos em torno de já 7 irmãos desempregados em Sião. Pois é, isso deixa os pastores preocupados. A gente tem orado, tem tentado chegar junto desses irmãos. Bom, alguns irmãos tiveram seus salários reduzidos, outros perderam. Irmãos que trabalham com produção não estão conseguindo trabalhar. Isso tem deixado a gente preocupado porque pessoas podem estar passando necessidade. E às vezes, talvez por vergonha, talvez porque não sabe chegar e pedir ajuda. Estão ansiosos, não sabem o que fazer. Nós estamos aqui para ajudá-los como Igreja de Cristo. Bom, no que nós pudermos fazer para ajudar, estamos aqui para ajudar. Mas também Deus está nos dando um outro remédio, além da ajuda que eu e você podemos dar uns aos outros. Bom, lembra do meu lema em Sião: não sofra sozinho. A outra forma que Deus nos dá aqui, que às vezes a gente menospreza bastante, é que o Senhor está pedindo que eles orem. Que eles orem. No devocional que eu compartilhei com vocês essa semana, eu falei que a oração é uma maneira de nós nos humilharmos diante do Senhor. Né? A oração é uma maneira de a gente dizer: Senhor, é contigo somente. A gente fala de oração como respiração, a gente fala de oração como tocar a porta do céu, mas oração também é uma declaração de incapacidade do orante. Quando eu oro, estou dizendo a Deus que eu não consigo fazer. E é isso que Paulo está dizendo. Nós não vamos conseguir vencer a ansiedade com remédios apenas, com aconselhamento apenas. Não vamos conseguir vencer a ansiedade, o texto está nos mostrando aqui, ao buscarmos a Deus. Aí ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Em tudo. Cada situação que aqueles homens e mulheres estavam vivendo. A perseguição dos inimigos de fora, a divisão dos membros por dentro, o desentendimento da liderança, pessoas zombando do apóstolo Paulo. Tudo isso eles deveriam levar a Deus em oração. E como eles deveriam orar? Aí ele mostra como eles deveriam estar diante de Deus. Deveriam ser conhecidas diante de Deus aqui. É interessante que aqui 2 vezes aparece, você lendo na sua Bíblia, a expressão sejam conhecidas. Primeiramente, a nossa moderação deve ser conhecida por todos os homens. Em segundo lugar, as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus. É interessante que quando diz lá que a nossa moderação seja conhecida diante dos homens, ela fala como um todo. Bom, a nossa moderação deve contemplar toda a nossa vida. A ideia ela é um todo, é globalizante. Então não existe uma única área na minha vida que não seja necessária de moderação. Você tem que continuar crescendo. Meu irmão, se você acha que não está mais mudando,
Tem alguma coisa errada, por quê? Porque a nossa vida diante de Deus, ela sempre tem que melhorar todo dia, todo mês, toda semana, todo ano. Tem alguma coisa para você aprender, tem alguma coisa para você abandonar, tem alguma coisa para você mudar para a glória de Deus. Segundo lugar, sejam conhecidas aqui. A maneira como o texto está colocando para nós, esse seja conhecido é algo frequente, lembrando para nós que a oração é um exercício frequente. Não é para orar só quando estiver doente, não é para orar só quando estiver na quarentena. Lembremos disso quando voltarmos para o nosso modo normal de vivermos a vida cristã, pelo menos como nós a conhecemos, com liberdade. Vamos lembrar que a oração é um exercício contínuo. Então, quando ele diz aqui, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, ele pede que nós façamos isso continuamente. Além de fazermos isso continuamente, Paulo pede que nós oremos, ele usa a palavra oração na sua forma mais conhecida, mas ele também pede que nós busquemos a Deus em uma forma de oração específica chamada súplica. Temos o agradecimento, temos a intercessão e temos a forma de súplica. Suplique. Você quer saber o que é suplicar? Dê uma olhada na oração de Ana. Ana está suplicando. Você quer saber o que é suplicar? Dá uma olhada na oração de Moisés, quando ele vê que o povo está adorando o bezerro de ouro. Suplicar. Reconhecer que só Deus pode fazer aquilo que está acontecendo. Só Deus pode mudar. Suplique, suplique. É o que Deus está dizendo aqui para eu e você fazer. E ele pede que nós também levemos a Deus, bom, todas as nossas petições, usando o termo geral da oração, mas também usando o termo específico, súplica, e uma outra forma que a gente às vezes esquece, ações de graças. Nos nossos cultos de oração, nós temos aquele momento, pedidos, agradecimentos. Espero que você esteja com muita sede de voltar aos cultos no nosso local, consagrado para Deus, o prédio que separamos para isso. Para você pedir, mas pedir ao Senhor e rogar ao Senhor. Mas também para você agradecer a Deus por tudo que Ele fez por você em toda essa quarentena. Então, ação de graças ou agradecimento também é uma forma de nós estarmos fazendo tudo conhecido diante de Deus. O texto, então, volta para nós, nos dando algo que nós precisamos. Paz. Paz. A alegria é fruto da nossa fé. A moderação é fruto da nossa fé, desculpe. A luta contra a ansiedade é fruto da nossa fé. E a paz que eu e você precisamos é fruto da nossa fé. O que o texto diz para nós. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pois é, a paz de Deus. A alegria que começou o versículo 4 é a alegria de Deus, não é a alegria movida pelas circunstâncias. A paz que encerra esse trecho aqui é a paz de Deus, que também não é devido às circunstâncias. Bom, não é ligada às circunstâncias, é a paz de Deus. Uma paz que não está ligada às circunstâncias, sabe por quê? Porque ela é uma paz que só pode ser conhecida por aqueles que nasceram de novo. Não é algo que esse mundo compreenda, não é algo que esse mundo possa alcançar. Que é uma paz que excede todo o conhecimento. Essa paz que é muito além do que o homem sem Cristo pode entender e não pode receber. Essa paz é capaz de lhe ajudar a passar pela tribulação, mesmo sentindo muitas vezes as dores, muitas vezes desestimulando pelo meio do caminho, mas segurando na mão de Deus, a gente chega até o fim. Essa paz, que é fruto da obra de Deus na minha e na sua vida, apesar das nossas fraquezas, essa paz tem o poder de guardar nossa mente e nosso coração no lugar mais seguro do mundo, no lugar mais seguro do universo, em Cristo Jesus. É o lugar mais seguro do mundo. Em Cristo Jesus, nosso coração, nossa mente estão guardados. Pois é, em Cristo Jesus.
Então, eu sei que você está com vontade de voltar, bom, para casa de Deus, onde nós nos reunimos. Hoje era para uma equipe comigo de 4 pessoas, 5 pessoas estarmos aqui. Eu estou realizando o culto sozinho, mas eu estou sentindo, eu estou vendo vocês de certo modo, estou vendo vocês compartilhando, né? Vocês curtindo. Isso é tão bom, irmãos, isso é tão bom. Eu espero que vocês todos estejam com saudade, mas com saudade mesmo, de voltar para a gente poder estar juntos, louvando o nome de Deus, sabe? Bom, e eu peço que Deus, esse Deus tão maravilhoso que tem estado conosco até hoje, e continuará, Sião, continuará, servos de Deus de outras denominações, de outras igrejas que estão nos ajudando. A paz de Deus, a paz que é produzida pelo poder de Deus na nossa vida, através da fé que Ele nos deu, vai nos guardar em Cristo Jesus. Então, irmãos, a gente vai passar por essa situação para a glória de Deus, bom, confiando em Deus, sendo fortalecidos em Deus. Bom, então, não vejo a hora, né? Que podemos louvar ao Senhor juntos, tá bom? Então, faça isso. Anime-se. Anime-se. O Senhor está conosco até aqui. O Senhor continuará conosco. E para a glória de Deus, nós vamos, tá bom? Um dia estarmos todos juntos para glorificá-lo mais uma vez. Para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então, que o Espírito Santo continue abençoando a sua igreja, tá bom? E vamos orar, né? Vamos orar pelo nosso povo, vamos procurar ajudar-nos, tá bom? Vamos procurar ser bênção na vida dos irmãos, onde você estiver. Lembre que alguém pode estar mais necessitado do que você está. E vamos juntos passar por essa tribulação, por essa dificuldade e sair do outro lado vitoriosos para a glória do Senhor. Então, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, tá bom? E que todos nós tenhamos um bom início de semana. Para os irmãos que são de Sião, aguardem o devocional amanhã, ou aguardem o devocional nos outros dias. E vamos lembrar daqueles que estão sofrendo, tá bom? Em especial, eu peço que os irmãos estejam orando pela família do nosso irmão Edivan, do nosso irmão Pastor Nilton, perderam a mãezinha deles. Então, como já foi pedido, orem, liguem, façam videochamadas e vamos sofrer juntos, né? Vamos nos alegrar juntos para a honra e a glória do Senhor. Eu vou fazer mais uma oração e em seguida a nossa live está encerrada, tá bom? Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigado pelo teu povo. Obrigado porque estamos vendo irmãos de Fortaleza, entes tão preciosos, família nossa. Eu te peço também pelos irmãos aqui do Cariri, também família que o Senhor nos deu, pessoas tão preciosas, tão amadas. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Nos abençoa nesse período que precisamos, Senhor, de aprender tantas coisas. Por isso o Senhor nos chamou para esse momento de reflexão, de reconhecimento da dependência que devemos ter de Ti, mas também para valorizarmos mais aquilo que temos recebido. Seja com teu povo no início dessa semana, pedimos pelos nossos governantes, pedimos pelos irmãos que estão servindo naqueles serviços que não podem faltar, por isso estão estão mais abertos, Senhor, a contrair essa enfermidade. Então, protege, Senhor, aqueles irmãos que estão à frente, que estão servindo os seus empregos, que estão colocando, de certo modo, a sua saúde, a sua vida em risco. Protege a estes. Eu te peço por cada um dos que estão nos ouvindo, que o Senhor nos dê uma boa noite de sono, mas também de uma semana na tua dependência. Abençoa-nos, te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, fiquem na paz do Senhor, tenham uma boa semana e juntos, para a glória de Deus, nós passaremos por essa situação. Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana. Amém.